Olá, meu nome é Albin, vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que saiu de férias e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai aparecer de férias. Pode ser um lugar que você já passou as suas férias na infância, por exemplo. Pode ser uma praia que você ia. Pode ser que você esteja com a família ou com amigos, ou simplesmente sozinho, sozinha. O importante é ressaltar que na hora de tentar se lembrar do seu sonho, esse entendimento que nele você estava de férias é importante. E quando nós temos um sonho assim, é um aviso do nosso subconsciente com relação a que o nosso cérebro precisa descansar, precisa de uma pausa. E vamos entender como que isso ocorre. Então, a nossa mente, tá? O nosso cérebro, ele tem redes neurais, tá? E essas redes, elas têm funções específicas, como por exemplo, enxergar. Tem um departamento no nosso cérebro que é responsável por enxergar, por organização. De organizar não somente a memória, mas a nossa vida em si. Tem uma parte do nosso cérebro, de nossas redes neurais, que é responsável, e isso aqui é bem importante, pela criatividade. Outra parte já é responsável pela elaboração. Estratégias, traçar estratégias e também sobrevivência. Uma parte da nossa mente, do nosso cérebro, é responsável pela sobrevivência. Nós já vamos entender por quê. E daí, quando nós estamos sob estresse, nós estamos sob uma rotina de trabalho cansativa, problemas, preocupações, o que acontece? Então, nós ficamos estressados. Prestem atenção, isso não é somente para adultos ou pessoas mais velhas. Jovens, adolescentes também podem ficar estressados, em razão de diversos fatores, não só trabalho. Mas, enfim, quando estamos nesse quadro, vivendo um quadro de estresse, então o nosso organismo, ele acha que estamos sendo atacados. E o que acontece quando o nosso organismo acha que estamos sendo atacados? Ele fica de prontidão, mente e corpo de prontidão. Ele ativa o modo sobrevivência. Uma parte do nosso cérebro responsável por ela. Esse modo de sobrevivência foi uma das qualidades evolutivas que fez o ser humano chegar até aqui. Responsável por lutarmos, responsável por corrermos. Então, ficamos nesse modo de sobrevivência diante de um quadro de estresse. Mas, se esse quadro de estresse, ele perdura, ele continua em nossas vidas, o que acontece? Esse modo de sobrevivência não é desligado. O nosso corpo, a nossa mente, vai viver no modo de sobrevivência, diante de um quadro de estresse. Uma rotina cansativa, com preocupações, problemas, como nós dizemos, só que ainda não é o problema. O que acontece é que quando esse modo de sobrevivência não é desligado, tá? Então, o nosso cérebro, ele não consegue ativar, não ativa a criatividade e também ele não consegue ativar a elaboração. Porque o modo de sobrevivência está ligado, e aí a criatividade, por exemplo, e a elaboração
elas ficam desligadas. Diante desse quadro, assim, por consequência, então o nosso rendimento cai. Nosso rendimento acaba caindo. Por quê? Porque a criatividade e a elaboração são cruciais, essenciais para o nosso trabalho, para a nossa labuta no dia a dia. Precisamos dessas funções do nosso cérebro. Mas diante de um quadro de estresse, o modo de sobrevivência ativado, então se desliga a criatividade e a elaboração. O rendimento cai. Não só isso. Nós vivemos sobre ansiedade, dores de cabeça, tensão muscular, características que acabam afetando o nosso corpo físico e não só a nossa mente. Então é um alerta do nosso corpo, tanto fisicamente como mentalmente, que o nosso cérebro precisa de um descanso. Ele precisa dar uma pausa para poder desligar esse modo de sobrevivência que foi ativado em razão do estresse e que outras funções do cérebro comecem a trabalhar normalmente, que voltem ao normal, porque sob estresse algumas dessas funções não são ativadas, tá? Então o nosso cérebro ele precisa de atividades de lazer, por exemplo, de atividades de relaxamento, de férias, de hobby. Nós devemos saber separar o trabalho com momentos de lazer. Não tem como todos os dias nós deitarmos em nossas camas, colocarmos a cabeça nos nossos travesseiros e na hora de dormir ficar mastigando e mastigando e mastigando todos os problemas que ocorrem, por exemplo, no seu trabalho, as preocupações. Você vai dormir estressado, não descansa. Então, quando nós sonhamos que nós estamos de férias, que nós saímos de férias, férias são mencionadas nos nossos sonhos, é um aviso do nosso subconsciente que o nosso cérebro precisa de uma pausa, precisa de descanso, precisa de atividades de lazer, precisa de atividades de relaxamento. Fazer algo que desligue um pouco dos motivos que estão levando a esse quadro de estresse. Então o corpo ele não só avisa, tá, através, por exemplo, de tensão muscular, dor de cabeça, o nosso organismo, ele não vai dar só aviso no nosso corpo físico, mas também através da nossa mente, em nossos sonhos. Ó, seu cérebro precisa de férias. Na verdade, ele quer dizer, precisa de uma pausa, de descanso. Desse jeito não dá para trabalhar. Você está indo trabalhar, mas não está havendo rendimento. Como eu disse para vocês, eu usei aqui o exemplo do trabalho. Algo sob tensão que está ocorrendo lá dentro, e isso está causando um quadro de estresse. Mas o estresse não é só ligado ao trabalho. Existem outros fatores, diversos fatores, que podem acionar esse modo de sobrevivência em consequência do estresse. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja de idade mais avançada. Isso é perigoso. O estresse, como eu disse para vocês, esse modo de sobrevivência nos ajudou. Quando eu falo nos ajudou, estou falando do ser humano em si. O problema é que ficar direto, constante sob esse quadro de estresse, isso é prejudicial para a nossa saúde física e mental. Isso não pode. Claro que diante de algumas situações o estresse ele advém, então o modo de sobrevivência é acionado, isso é normal. O problema é quando fica constante esse modo de sobrevivência ligado e automaticamente se desliga outras funções do cérebro diante desse quadro. Isso que é prejudicial. Constantemente estar ligado não pode. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo ali que não é correto. Então o nosso cérebro precisa de uma pausa e um desses avisos pode vir através dos sonhos. Opa! O cérebro precisa descansar.
Você precisa dar um tempo para ele de relaxamento, fazer coisas que ele gosta, que você gosta, e que não pense tanto no fator que está causando esse estresse, que está ligando esse modo de sobrevivência. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito e até o próximo vídeo. Tchau!